noite. Esses 15 aqui é segundos ou minutos? Então, no final dos anos 80, começou um movimento musical no âmbito do rock underground brasileiro, que surgiu um monte de bandas, acho que vocês devem lembrar, mais início dos 90, ali, como Raimundos, Chico Science, essas coisas. E um monte de outras bandas um monte de outras pessoas jovens quis também ter suas bandas. Eu fui um deles. Eu morava em Floripa na época. Na época a gente conseguia gravar em fita cassete, né? CD era uma coisa cara, não tinha internet, nem pensar, né? A internet foi criada em 96, foi funcionar no Brasil nos anos 2000, lá em casa, há 5 anos atrás, que eu acho que começou a funcionar para valer. E aí a gente fazia umas fitas demo, né? Quando nos anos 2000 ali a gente conseguiu lançar um CD que continha também 8 músicas e 8 clipes, né? Esse CD aqui de baixo. E eu sempre tive um lance com a música e com o cinema. E aí foi o que me levou a fazer jornalismo, inclusive, né? E aí eu comecei a fazer algumas coisas de documentário, clipe, né? Como esse aqui, sobre a cena musical catarinense. E um dia eu estou filmando, já em 2005, uma turnê do Vander Wildner, acho que as pessoas mais do underground conhecem, era do Replicantes. Eu conheci essa figura bonita, né? O astronauta Pinguim, que é um colecionador de sintetizadores analógicos. O cara tem 34 desses instrumentos. O vídeo lá, o documentário que ia fazer, não deu nada certo. Uma porcaria. Tem umas fitas mini DV lá em casa ainda. Mas eu montei uma parceria musical com esse cara, que eu tocava bateria e ele tocava 18 desses negócios ao mesmo tempo. E aí comecei também a me inteirar mais desse universo eletrônico analógico, né? O cara tinha uma pesquisa nisso e eu também comecei a me aprofundar. E a gente começou a resgatar de onde é que surgiu isso, né? De onde é que surgiram esses primeiros equipamentos eletrônicos, que, na verdade, são de um âmbito vieram de um âmbito mais acadêmico e mais experimental. Então, a música eletrônica, dá para dizer assim que o primeiro instrumento eletrônico foi o Theremin, que está fazendo 100 anos nesse ano, criado por um russo chamado Leon Theremin. E nos anos 60, esse cara aqui, que é o Robert Moog, que era um cara que fabricava e vendia seus Theremins, era um cara que tinha um tino comercial, ele conhece um estudante, que é o Herb Deutsch, e eles criam um instrumento chamado Moog, Robert Moog, né? Isso em 63. O Herb Deutsch é um cara que era um estudante de uma faculdade do estado de Nova York, ganhou $200 para desenvolver isso na universidade, e eles acabaram criando um instrumento que mudou a história da música e também das trilhas sonoras. Filmes com efeitos espaciais ou filmes de terror usavam muito o Theremin até os anos 60. Quando surge o Moog, com muito mais possibilidades, é um instrumento que é adotado pelos criadores de trilha sonora, mas eles acabam extrapolando isso e indo para o âmbito da música. Então, em 67, a gente já começa a ver o Moog aparecer no disco do Doors, do Pink Floyd, logo depois vem o Yes, essas coisas todas. A gente também pesquisou outras pessoas, como o Rodelius, que é um cara que é o criador do krautrock, e também o Simeon Cox, que era de uma banda chamada Silver Apples. E a gente descobriu que esses caras, alguns deles estavam vivos. O Leon Theremin, não, né? 100 anos, né? O instrumento e tal. Mas o Herb estava vivo, está vivo ainda, o Simeon está vivo, e o Rodelius está mais vivo que eu, com 86 anos. E a gente fez um festival em São Paulo. Aí eu tive que aprender a escrever projetos, né, para editais. E acho que esse foi o primeiro festival legal assim, que a gente fez, que foi um festival chamado Oscillation. A gente chamou os caras. O Simeon quase foi preso, que não conseguia convencer que isso era um instrumento musical no aeroporto.
acharam que era uma bomba, eu também não deixaria entrar no meu país. Mas então, a gente começou a produzir umas coisas com esses caras que são, né, criadores de instrumento, né? Não conheci nunca ninguém que tivesse criado nenhum berimbau. A gente gravou com esses caras aí, a gente gravou com todos eles, todos os que quiseram, claro, e já lançou, inclusive, um disco com o Simeon Cox, que é do Silver Apples. Só para vocês entenderem, em 67, eles lançam um disco sem uso de instrumentos musicais convencionais, só com esses osciladores. Na verdade, o Simeon tentou tocar banjo e não conseguiu, e aí ele foi tocar oscilador, né? É o cara que influenciou o Kraftwerk e tal. O disco deles só não estourou porque isso aqui é num avião que caiu nos Estados Unidos e eles fizeram a capa nos escombros ali, né? Pagar um cenário é mais caro. Mas a empresa processou e recolheu todos os discos. Então, acabou que o Kraftwerk ganhou uma fama que poderia ter sido deles, né? Em 2012, a gente estava naquele projeto, eu, batera, e o cara com aqueles instrumentos, e eu meio de saco cheio de carregar a batera e os instrumentos dele, e daí eu pensei, tem que inventar outra coisa. Daí eu fui para Londres e percebi que vi vários shows, uns 18 shows, e a maioria deles tinha projeção. Era o momento que os projetores digitais estavam ficando mais acessíveis e com melhor qualidade. E aí eu voltei, cara, a gente tem que fazer projeção durante os teus shows. E daí eu não preciso carregar pratos também e coisas assim. Eu saí da bateria, comecei a filmar coisas aleatórias e fazer edição ao vivo durante os shows dele. Então, eu uso o Resolume, você usa isso, né? Que é um software que resolve assim, de você fazer edições ao vivo, conseguir, com um banco de imagens, fazer coisas legais. Mas ainda algo me incomodava, porque os instrumentos que ele tocava eram analógicos. E o que eu estava fazendo era uma projeção com captação e projeção digital. E aí, a gente continuou fazendo isso, eu ainda com esse certo desconforto, mas a gente tocou no Recife, num festival de arte e tecnologia, a gente tocou em Belém, tocou em Fortaleza, umas 2 ou 3 viradas culturais de São Paulo, e aí comecei a fazer para as outras bandas, para outras bandas também, Bárbara Eugênia, aqui eu já fiz para o Escambau, Ulalá, os festivais que a Andresa faz, Coisa Arada, né? Eventualmente rolam projeções. Essa é uma imagem de um festival deles, que teve o Bugarins, que teve Ruído por Milímetro, acho que é aí, né? Mas aí eu comecei a pesquisar como é que as pessoas projetavam nos anos 60 e 70, que é o período em que esses instrumentos que a gente usa no show, né, eles eram utilizados. Eu descobri o velho retroprojetor, que eu nunca dei muita bola, eu curtia mais o mimeógrafo. Tinha um cheiro massa. Mas assim, assim então que era assim que os caras faziam. Esse é um show do Frank Zappa em 67. Era uma atração, inclusive, anunciada como parte do espetáculo, né? E ele ganha força em Londres, em 67, e principalmente em São Francisco, né? Tem toda aquela coisa interessante, psicodélica, que é um prato cheio de tinta. Não é tão simples quanto parece. E aí eu comecei a desenvolver técnicas de liquid wall, ou liquid light show, como chama. Falando de tecnologia, eu estou aqui numa tecnologia obsoleta, não deixa de ser uma tecnologia, né? E aí a gente começou a montar shows temáticos com projeção. Esse aqui é uma interpretação
de um poema do William Blake. A gente fez 3 shows em São Paulo, aí tudo com Liquid Wall. Era um projeto que era nas bibliotecas de São Paulo e que tinha essa possibilidade. Com base nisso, a gente mandou para uma curadoria em Berlim. Eles nos chamaram para fazer esse show lá, no festival que estava o Brian Eno presente. E aí foi nesse Casa da Cultura de Welt, lá em Berlim. Levamos tudo isso, né? Não sei como que rolou. E gravamos um disco lá. E daí, disco gravado lá, a gente lança aqui. Daí lançamos no Circuito Sesc, que é onde a gente geralmente toca, né? O meu parceiro é de São Paulo, eu sou daqui. Raramente eu toco aqui, é mais lá, Centro Cultural, Sesc. E aí aqui algumas das possibilidades do Liquid Wall, né? Achei umas bolas de gude na gaveta lá em casa, das antigas. Daí aquilo é óleo, é tinta, é uma série de coisas, e as reações químicas e coisa e tal acabam formando um espetáculo visual interessante. Mês que vem eu vou fazer a projeção para essa garota, que é a Space Lady, que fazia shows na rua, em São Francisco. A gente vai fazer isso no Sesc Pompeia, a gente está produzindo, e eu faço daí a projeção, que tem a ver com o negócio dela. Em março, eu faço para esse cara chamado Tim Blake. O primeiro disco dele é de 77, mas a proposta é a mesma, né? Sintetizadores, uma outra pegada. E aí, a gente aprovou um projeto também agora, também em São Paulo, também no governo de São Paulo, onde a gente vai reler 9 obras do Hieronymus Bosch. O melhor já está feito, né? E a gente vai fazer projeções com essas figuras. E quem não conhece é um holandês. Quando a gente foi para Berlim, a gente acabou estendendo a viagem, foi para a cidade dele. A gente foi, tem um museu na cidade dele, é no interior da Holanda. A gente foi dar uma pesquisada e elaborou um projeto com base nisso. Só esse disco dava para projetar umas 17 horas, né? E se pegar os detalhes e tal. E é isso, eu tenho um trabalho de produção também, e aí eu faço uma pesquisa já há uns 5 ou 6 anos, que é internacional, junto com a Raquel. A gente viaja todo ano para ver festivais de arte e tecnologia, e a gente elaborou um projeto, aprovou, não captou, mas está aprovado, com base no que a gente viu. E eu selecionei, quando a Keiko me pediu para falar tá aqui, sobre festivais de tecnologia, de arte, inovação. Então, eu selecionei alguns festivais que são bem legais, que eu acho que, se alguém for para a Europa, Estados Unidos, vale a pena ver, porque a gente viu em loco e tal, e o negócio funciona bem. São festivais multilinguagem, não são festivais só de música, eles reúnem, é uma tendência já há algum tempo, são festivais que reúnem mostra de filme, espaço de arte. Aliás, o Psicodália é um baita festival. A gente vendo os festivais do mundo, poucos festivais são tão... O conceito é tão bem fechado e a organização é tão... Eu estou falando para ele que ele é um dos responsáveis, é um dos caras que faz a coisa acontecer. Apesar... Então, por exemplo, esse é o último festival que a gente foi em Los Angeles, uma cidade perto de Los Angeles, em Moreno Valley, na beira de um lago. É um festival que tem 3 palcos, ele é muito focado no lance da projeção, tem um monte de banda legal, mas tem uns 6 ou 7 coletivos que trabalham com técnicas diferentes de projeção. Quem se interessa por isso e não puder ir, procura na internet, que tem um monte de vídeo disso. Tinha um palco que era só o Liquid Wall, que é o que eu mencionei, mas tinha outros que usavam outras técnicas, como VHS Distortion, ou mesmo projeções digitais. São 3 ou 4 dias, 3 palcos constantemente, tem o lago e tudo isso. O mais legal, talvez, seja esse, que é perto de Londres,
umas 2 horas de lá, e ele acontece num observatório de estrelas, assim. Eles chamam de Festival Intergaláctico. O line-up é muito massa, vai ter o Kraftwerk esse ano passado teve o Chemical Brothers, e vale a pena, é um lugar bem adequado para levar crianças, deve. Não, que o Psicodália está enfrentando, né, um probleminha em relação a isso. Mas aí, um lugar massa, tem arte, tecnologia, ciência, e música e cinema no mesmo ambiente durante 3 ou 4 dias. Esse é um festival que discute e também apresenta trabalhos que envolvem luz e projeção, é mais luz. Fecha-se um parque, não chega a ser o tamanho de um Barigui, mas é um parque grande, na Dinamarca, e tem discussões acadêmicas sobre iluminação, sobre luz, sobre teoria, e também tem a prática, que são muitas instalações ao longo do parque. O Aura é um festival perto de Lisboa, na cidade de Sintra, que é uma cidade menor, que eu acho que fica 1 hora de lá. Tem uma série de benefícios de transporte para quem está em Lisboa, paga meia. E é um festival feito durante a semana da lua cheia de agosto. E daí a lua também... A lua é uma atração gratuita. E os caras projetam nesses castelos e blá, blá, blá. É bem interessante, bem legal. Aura Festival. E fechar com o que a gente viu numa cidade menor da Dinamarca, mas que tem uma pegada muito forte de arquitetura, tem grandes escritórios ali, que tem renome mundial. E tem uma característica nesse festival que, além dessas instalações temporárias, eles costumam fazer 1 ou 2 obras, intervenções na cidade que ficam. Então, tem uma que ligava 2 ruas meio desconectadas, eles fazem uma espécie de arquibancada que serve para o festival, mas ele fica para sempre ali. Eu acho que é um festival inspirador. Beleza, meio balaio de gato, né? Falei um pouco de tudo. E é isso.